Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, belezura? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semaninha. Bom, guys, deixa eu já abrir aqui o nosso PowerPoint, porque hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de várias coisas, inclusive, né? O nosso final é chegar nos receptores elétricos, mas a gente vai conversar sobre mais algumas coisinhas aqui que tem que ser conversadas, tá? Primeiramente, pessoal, só fazendo uma rápida revisão, tá? Precisamos conversar um pouquinho sobre os receptores elétricos, os geradores elétricos, perdão. O que eram os geradores elétricos, né, gente? A gente marca como gerador elétrico algo que transforma energia de qualquer tipo em energia elétrica, né? A função do gerador é essa, é uma troca, né? Eu pego uma energia mecânica lá, por exemplo, e transformo ela em energia elétrica, beleza? Tranquilo, né? A gente conversou bastante sobre ele, conversou sobre o símbolo dele, como que ele funcionava. Ele tinha um total, que era a força eletromotriz e uma resistência interna, certo? E a partir disso ele ia trabalhando, produzindo energia, perdia um pouquinho para ele e o resto ia para o circuito. A equação característica do gerador U igual a E menos RI, sendo U o que vai útil ao circuito, E o total produzido e RI o que eu perco ali dentro do nosso gerador, beleza? Tranquilo, né? Bom, agora a gente começa a conversar um pouquinho mais a respeito de algumas coisas importantes. Primeiro, gente, o circuito gerador e resistor. O que é o circuito gerador e resistor? Basicamente, quando eu tenho um gerador junto a um resistor, como é que vai funcionar isso nos moldes aí do que a gente está estudando agora, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer vai ser que eu vou ter uma corrente elétrica rodando esse circuito. Claro, eu simplifiquei, né? Eu fiz um circuito bem simples para ficar fácil da gente entender algumas coisas. E basicamente é o seguinte, ó, a diferença de potencial produzida aqui nos limites do nosso gerador, que eu vou chamar de U, AB, por exemplo, chamando esse ponto de A e esse ponto aqui de B, perceba que ela vai ser a mesma, ó, o ponto A vem para cá, o ponto B vem para cá. Ela vai ser a mesma em volta desse resistor R aqui, ó. Tudo bem? O que isso gera para nós, pessoal? Isso gera o seguinte, ó. A diferença de potencial útil do gerador, lembra lá comigo, U igual a E menos R vezes I. Você concorda comigo que a diferença de potencial útil, nesse caso, vai ser o nosso UAB, que é o que sai do gerador e vai para o resistor, beleza? Que vai para o circuito, né? Simples. Concorda comigo? Eu acho bem tranquilo de entender isso, porque fica bem fácil. Veja só, a gente chama isso aqui de lei de Pouillet, pessoal. Tá? Lei de Pouillet. Como é que funciona a lei de Pouillet? Bom, eu tenho o que é útil gerado lá pelo meu gerador aqui. E o que chega para o resistor? Não é o mesmo U? É, mesmo U. Posso igualar? Posso. Ó, a equação do gerador, E menos R vezes I. Qual que é a equação do resistor? URI, né, pessoal? Então, eu vou chamar de Rzão, o resistor que está no circuito ali, vezes I. Faz a conta comigo aqui, ó. Passa esse menos RI para lá somando, ó. E igual a Rzão I mais Rzinho I. E aí coloca aí em evidência. E vai ficar Rzão mais Rzinho, que multiplica I. E a gente isola geralmente a corrente elétrica aí para deixar bem claro que E sobre R mais Rzinho. Isso aqui é a lei de Pouillet. Tá? Que fique bem claro, pessoal, que isso aqui é um raciocínio, tá? Isso aqui é só um raciocínio. Um raciocínio do que, pessoal? Simples, direto, aplicação. A aplicação. Como assim, Doug? Aplicação, não entendi direito o que você quis dizer com isso. Raciocina comigo, cara. Se eu tivesse pensando aqui, ó. Imagine aqui comigo, tá? Nessa situação anterior aqui, certo? Deixa eu apagar os pontos A e ponto B aqui. Imagine nessa situação anterior aqui, que esse gerador aqui, eu considere ele um gerador ideal. Beleza? Então ele está produzindo E. Esse Rzinho dele aqui, ó, nada mais vai ser do que um resistor em série com aquele Rzão lá embaixo. Tudo bem? Eu vou aplicar URI para a resistência equivalente do circuito. Vamos lá. Quanto vale U? Vale E, né, gente? Porque é o que foi produzido. Legal? Aqui o nosso gerador ele é ideal. Qual que é a resistência equivalente? Ah, é série, né? Série a gente soma vezes I.
Tá vendo que eu cheguei na mesma coisa da lei de Pouillet? Simples, né? Bem tranquilo. Então, assim, gente, a lei de Pouillet não é uma equação a mais para você gravar, né? Ela é uma forma de você conseguir um raciocínio lógico bem importante, que o que é produzido pelo gerador vai ser gasto nos resistores, né? Seja a resistência interna do próprio gerador, seja a resistência equivalente do circuito. Beleza? Tranquilão, né? Acho que não tem muito estresse aqui, não. Vamos para o que eu quero de aula hoje mesmo para vocês aqui, que é essa parte de receptores, tá? Então, o que é o receptor, gente? Ele é o contrário do gerador. O que o gerador faz? Ele pega energia de um tipo e transforma em energia elétrica. O receptor pega essa energia elétrica e transforma em energia não elétrica. Como assim, Doug? Um ventilador, por exemplo, tá? O que o ventilador faz, pessoal? Ele pega a energia elétrica da tomada, certo? Recebe essa energia, uma parte dessa energia ele perde, barulho, calor, etc. E o resto é transformado em energia não elétrica. Que energia não elétrica que é essa aqui? É uma energia mecânica, né, de movimento das hélices do ventilador, tá certo? Então, essa é a ideia do receptor elétrico, ele é o contrário do gerador, tá? Então, exemplos, milhares de exemplos de receptores elétricos, esse é o que você mais tem contato no seu dia a dia, é com o receptor elétrico, tá? Geladeira, fogão, aquecedor, enfim, micro-ondas, ventilador, aspirador, tudo que está aí na tua tela são receptores elétricos, transformam a energia elétrica em outro tipo de energia, tá? Como é que vai funcionar esse receptor elétrico? Então, qual que é o símbolo? É o mesmo do gerador. Como assim, Doug, é o mesmo do gerador? Como assim? Não entendi. Exatamente, é a mesma coisa. A mesma coisa do gerador. Qual é a diferença essencial do gerador para o receptor, pessoal? É que no E a gente não usa E, a gente usa E'. O que é o E'? É a força contra a eletromotriz. A gente chamava o E de força eletromotriz, aqui a força contra a eletromotriz. E o que a força contra a eletromotriz nos mostra? O que ela nos dá? Né? Então, é o valor para que o nosso receptor funcione. É o quanto ele usa para funcionar, tá? Também vai ter uma resistência interna nele que a gente chama de R'. Bem parecido, né, pessoal? Sim. E aí, a gente chega na equação característica que tem uma diferençazinha de sinal. Então vamos lá, o que acontece aqui? Aqui é um pouco diferente. Por quê? U é a diferença de potencial que chega no teu receptor. Isso aqui não é útil, isso aqui é total. Como assim, Doug? Ué, bem simples, olha o raciocínio. O que chega no meu receptor, uma parte dele eu uso, outra eu dissipo. Faz sentido? Faz, né? Ou seja, da energia que chega total, uma parte dela vai ser usada pelo meu gerador, outra vai ser dissipada. É diferente do gerador, que do total que ele produzia, uma parte era usada, outra era dissipada. Por isso que muda aqui o sinal e a gente usa o sinalzinho de mais aqui. Tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa equação característica do receptor, tá, gente? Isso aí muda muita coisa. Beleza? Ah, senhor, como é que é o gráfico? Tá aí o gráfico para você. O gráfico agora é uma reta crescente, já que tem um sinalzinho de mais, né? Ela parte, igual era o gerador que partia do E, o receptor parte do E' e vai aumentando de acordo com a corrente elétrica que passa por ele. Beleza? Tranquilo, né? Acho que não tem muito segredo aqui para a gente conversar. Eu não quero fazer esses exercícios, eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho gerador e receptor, tá? Como é que eu faço, por exemplo, quando eu tenho um circuito como esse, onde eu tenho parecendo que são dois geradores aqui, ó, tá vendo? Que é este aqui de 18 volts e este aqui de 12 volts. Doug, o que eu faço quando eu tenho esses dois caras juntos? Quem é gerador e quem é receptor? Primeira coisa, repare nos tracinhos, tá? Veja que ó, esse lado aqui é positivo, esse lado é negativo. Aqui chega no positivo, negativo. Percebe que eles estão positivo com positivo? O que isso significa para nós, pessoal? Que um é gerador e outro é receptor. Então, se está negativo com negativo ou positivo com positivo, um é gerador, o outro é receptor. Se tivesse positivo com negativo, eram dois geradores em série, como duas pilhas, por exemplo, tá? Nesse caso, um é gerador e um é receptor. E quem que é o gerador? Sempre o que tem maior DDP é o gerador.
tá? Sempre. E quem tem menor DDP vai ser o receptor, tá bom? Então deixa isso aí bem gravado na tua mente. O gerador é o que tem maior DDP, o receptor é o que tem menor DDP. Por que que eu falo isso? Porque as características físicas do circuito não me mostram a diferença entre eles, certo? Por isso é importante você saber diferenciá-los olhando o circuito elétrico que está ali, tá? E daí, professor, o que eu faço? Bom, aí é bem simples, por incrível que pareça. O que eu vou fazer? Eu vou transformar o gerador e o receptor em uma coisa só, como se fosse um gerador só. O que vai acontecer aqui, pessoal? O nosso circuito vai ficar um geradorzinho aqui, ó, com uma resistência interna, tá? Daí ele vai fechar aqui o circuito, né? A resolução do resto do circuito é o clássico que vocês já estão acostumados, tá? Aí. Tá, e como é que faz, professor? A força eletromotriz desse gerador vai ser 18 menos 12. Por que menos, Doug? Porque do total que eu produzi, eu sei que 12 vai só para o meu receptor. Tá vendo? Aquela DDP que está ali é a força contra a eletromotriz. Eu preciso que tenha 12 para o meu receptor funcionar. Então, vai me sobrar apenas 6 volts. E a resistência interna, Doug, como é que fica? Ela vai ficar 2 menos 1? Não, cuidado, né? Aqui a gente tem resistências em série. 2 com 1 vai nos dar 3 ohms de resistência interna, tudo bem? Aqui 6, aqui 6, aqui 14 ohms. Beleza? Aí é só resolver o circuito normalmente, pessoal, sem grandes estresses, tá? Vai fazer lá a resistência equivalente do circuito, aplicar a URI e descobrir a intensidade da corrente elétrica, né? Podemos fazer aqui rapidão, né? 6 com 6 vai dar 3, porque estão em paralelo. 3 mais 3, 6. 6 mais 14, 20. Aplica URI. U é 6, R20 vezes a corrente elétrica, aí isola a corrente elétrica, aí vai dar 6 sobre 20, que é a mesma coisa que 0,6 sobre 2, portanto 0,3 amperes de corrente elétrica, aí você pode marcar a letra E de esternocleidomastoide. Beleza, gente? Tranquilo? Então, assim, daqui a pouco a gente resolve mais alguns exercíciozinhos aí com vocês. Na nossa conferência é nós. Guys, por hoje é isso aí. Qualquer coisa, chama nós e falou!